Aí galera, bom dia, vamos lá, uma aula para a galera do 8º ano, ok? Lembrando que esse conteúdo aqui vai das páginas 48 até 50, tá? Tem uma folhinha de exercício aí pelo meio para você fazer, e logo a gente vai estar fechando esse capítulo, né? Para a gente começar a fazer os exercícios aí de forma mais intensa, tá? Então vamos lá. África e América, né? Lembrando que está estudando os continentes africano e americano de forma conjunta, porque, lembrando, né, eles estão basicamente na mesma latitude do planeta Terra, tá? E principais impactos socioambientais. A gente começa falando aqui, por exemplo, do clima frio polar. O clima frio, ele está mais naquela faixa da zona temperada, tanto do norte quanto do sul. E seguindo mais para a região do extremo do planeta Terra, vamos chegar ao clima polar. Na parte norte nós temos o Ártico e na parte sul nós temos o Antártico. Mas o que tem isso a ver com o impacto socioambiental? Tem a ver o seguinte: primeiro eu começo mostrando aqui principais características, né, da área do clima polar é baixa densidade demográfica, quer dizer, a quantidade de pessoas que moram lá é muito pequena. Ou são aqueles povos primitivos, como por exemplo os esquimós, que são em quantidade muito pequenas, ou área localizada de pesquisa, né? Alguns países têm base de pesquisa nas suas localidades. Então, a população dessas áreas é muito pequena, não chega a ser um habitante por cada quilômetro quadrado. Segundo ponto. A vegetação é homogênea, quer dizer, aquela vegetação que não apresenta uma grande variedade de espécies. Logo, teoricamente, não deveria ter assim grandes problemas ambientais, né, por ser aquela vegetação típica de um ambiente extremamente frio, né? Terceiro ponto, ausência de atividades industriais. Nas regiões polares da Terra, nós não temos assim atividades industriais como nós temos nos grandes centros urbanos das regiões equatoriais e tropicais e até temperadas da Terra. Por exemplo, centros industriais com muitas chaminés liberando gases poluentes para a atmosfera. Nós não temos os grandes centros urbanos com a queima de combustível fóssil, principalmente gerado os veículos automotores, né, ônibus, caminhões, motocicletas, enfim, não era para ter esses problemas ambientais, mas tem. E por que tem? Tem porque o planeta Terra trabalha de uma forma conjunta, vamos dizer assim. Existe uma espécie de inter-relação entre as diversas faixas climáticas da Terra. Ou seja, o que acontece nas faixas equatoriais tropicais, elas migram, né? Esses problemas ambientais, como poluição da atmosfera, eles migram para regiões polares. Esses problemas ambientais não ficam só nas regiões equatoriais e tropicais. Por isso que as regiões polares estão sofrendo de forma muito intensa essas ações antrópicas que são provocadas principalmente nas regiões equatoriais e tropicais, onde estão os grandes centros urbanos e industriais do planeta Terra. Por exemplo, além do clima, nós temos aqui outra situação, as águas oceânicas. O que é que tem isso a ver? Primeiro, o aumento na temperatura das águas, né? A gente sabe que o aumento do calor da atmosfera terrestre influi sensivelmente nas águas dos oceanos, levando ao aumento na temperatura das águas. E isso significa que vai mexer de forma sensível na movimentação das águas dos oceanos e dos mares, alterando as principais rotas naturais usadas pelos peixes, né, pelos grandes cardumes. Os cardumes, eles se movimentam de acordo com as correntes marítimas. Existe um equilíbrio entre as correntes quentes e as correntes frias, e o aumento da temperatura da atmosfera está provocando o aumento das águas dos oceanos,
e está mexendo de forma muito forte na movimentação dos cardumes. E não esqueça que grande parte, mas uma parte muito grande mesmo, dos alimentos que nós seres humanos consumimos, vem do extrativismo dos mares e dos oceanos. Lembrando, isso não é uma atividade de produção, é uma atividade de extração. Mas para que seja garantido essa extração, é necessário que este equilíbrio natural seja mantido. Se você aumenta muito o volume da água dos oceanos, sensivelmente vai mexer na movimentação dos cardumes, na reprodução dos cardumes, e com certeza isso vai atingir de forma muito forte nós, seres humanos, que dependemos da extração de grande parte dos alimentos que nós consumimos. Os peixes, os mariscos e coisas assim. Outra situação, o aumento na temperatura das águas vai gerar um aumento na velocidade dos ventos. E isso vai gerar um aumento na quantidade de furacões. Eu sugiro que você leia aí o seu livro, até a página 50, da 48 a 50, que você vai ver, por exemplo, o material fala aí sobre o furacão Katrina, que passou no estado, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e matou de imediato uma média de 1.500 pessoas, fora centenas de milhares que ficaram desabrigados. O material de vocês até fala que, após a passagem do Katrina, Nova Orleans está mais branca. O que significa isso? Significa que Nova Orleans, nos Estados Unidos, é um estado, assim, uma cidade principal, ocupada basicamente por povos que migraram, ou da África ou da América Latina. Tanto que lá eles são chamados de latino-americanos ou afro-americanos. Bem, aí houve, segundo algumas situações, que o presidente dos Estados Unidos demonstrou pouco interesse em cuidar das pessoas antes do Katrina ter passado por lá, exatamente por considerar que eram basicamente imigrantes e muitos imigrantes ilegais. Agora, após a passagem do Katrina, o governo dos Estados Unidos direcionou uma grande quantidade de dinheiro, centenas de milhares de milhões de dólares, para reconstruir Nova Orleans, mas no modelo mais, assim vamos dizer, pessoas, não exatamente só imigrantes africanos ou latinos, haveria uma grande mistura aí, e por isso que se diz que Nova Orleans está ficando mais branca. É um lado meio sinistro, isso aí, segundo o material, não do material em si, mas do que aconteceu lá, de dizer, deixa passar o Katrina para depois a gente dar uma arrumada e dar uma clareada, vamos dizer assim, naquele espaço, para diminuir a quantidade de imigrantes, ou latinos ou africanos. Mas o fato é que a quantidade de furacões está aumentando no planeta Terra. Infelizmente, o caso brasileiro, nós não vivíamos essa situação e agora estamos começando a viver. Agora, semana passada, deu um na região sul do Brasil e matou de imediato 10 pessoas. Houve muitos desabrigados, muitas construções foram derrubadas e 10 pessoas morreram de imediato. Então, isso é uma situação que o Brasil não vivia. O Brasil não vivia e está começando a viver agora exatamente por conta de quê? Aumento do calor da atmosfera terrestre. Provocado por quem? Principalmente pelo aumento de CO2 na atmosfera. Não esqueça, o CO2 natural, nós precisamos dele. Agora, o CO2 emitido pelas ações antrópicas contribui para o aumento dessa camada do chamado gás estufa. E se isso aumentar numa quantidade muito superior àquela da qual nós precisamos, vai sim haver um aumento sensível no calor da atmosfera terrestre, e esse aumento de calor será
repassado para nós, seres humanos, na forma dessas ações que nós estamos vendo aí. Que aparentemente, é a força do vento, que a gente quer dizer, isso é coisa de Deus. E eu acredito que não tem nada a ver com Deus isso aí, tá certo? Deus preparou tudo, vamos dizer assim, deixou tudo no seu mais equilíbrio natural. Se for mexido um desses lados do equilíbrio natural, vamos dizer assim, a natureza vai nos mandar conta. Ela vai cobrar para a gente aquilo que nós estamos fazendo para ela, ok? Então fica aí a mensagem para você repensar essa situação, tá? Espero que tenha ajudado. Abraços, até a próxima aula. Lembrando que de agora para frente falta só mais uma aula e a gente começar a ver os nossos exercícios aí. Tranquilo? Abraços e até a próxima.